Olá, meus queridos alunos. Há quanto tempo, né? Mas vamos lá com esta videoaula para tentar nos aproximarmos, ok? Apesar dos contrastes, estamos aqui. Eu espero que vocês assistam essas aulas. Prestem bastante atenção no que está sendo exposto para vocês. Quando necessário, retorne ao início do vídeo, certo? Procurem se esforçar bastante, resolver os exercícios que serão propostos. Eu garanto a vocês, eu não, mas todos acreditam que tudo isso vai passar e em breve vocês estarão aqui dividindo esse ambiente maravilhoso que é a sala de aula, onde ocorre muitas participações de vocês, principalmente aqueles trabalhos em grupos. Olha que eu já estou com saudades destas participações. Então, vamos lá, né? A última vez que estivemos juntos, vimos aí a questão, bem breve, a questão do edital, certo? Então, temos aqui, é um gênero textual com caráter de norma, certo? Isto é, para que se obtenha o que se espera do edital. É preciso obedecer às regras que ele estabelece. Gente, trata-se de um texto com normas, certo? E requisitos, facilmente encontrado no meio público, eles utilizam bastante, principalmente na seleção de profissionais, tudo bem? E eu quero destacar principalmente a questão da estrutura. Apesar de ser um gênero que poucos têm acesso, mas ele é bem interessante, principalmente nas normas presentes nele. Vamos aqui agora à estrutura. A estrutura do edital, certo? Então, o edital, ele tem em sua estrutura tópicos das seções, itens e subitens, tá certo? E esses itens e subitens vai ganhar um pouquinho de extensão, dependendo dos critérios que este edital está exigindo, certo? Então, vamos lá. A imagem está um pouquinho turva para vocês, mas isto está presente no livro físico. Ok? Então temos aí, na nossa primeira setinha aí, os tópicos das seções, onde apresenta aqui, no caso, eu tenho áreas e segmentos, ok? Abaixo dele já temos os itens. Podem perceber que temos aí o número da seção, certo? Temos o item, o primeiro item desta seção, e em seguida, este mesmo item, ele poderá se estender, tá certo? Ele pode ser numérico ou poderá se estender um pouquinho também em alfanuméricos, ok? No caso aqui, ele se apresenta numérico, depois vem alfabético, ok? Então vamos lá, mais adiante. Frase. Gente, vimos aí frase um pouquinho antes, mas de maneira bem superficial. Por que vou retomar um pouquinho aqui a questão de frase? Para entendermos melhor oração e período, certo? Principalmente período, que como vocês são alunos bem aplicados do nono ano e vão caprichar bastante, principalmente na questão do período composto por coordenação e subordinação. Então vamos lá. Período misto, não é? Bem um pouquinho depois. Frase. Então, a frase, ela vai depender muito da entoação, ok? É um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão, certo? Então, por que essa questão da entoação tem que levar em consideração? Porque, dependendo de como é dita, uma frase simples poderá ter grandes significações, tá certo? Então, vamos aí. Tipos de frase, tá certo? Temos aí as frases declarativas. Nestas frases declarativas, elas podem ser divididas em mais duas. Temos aí as afirmativas ou negativas. Então, vamos aqui uma breve definição destas frases declarativas. Ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. E esta informação ou declaração, ela pode afirmar ou negar algo, ok? Então vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Obrigaram o rapaz a sair, certo? Então eu tenho aqui o primeiro exemplo, uma frase
declarativa afirmativa. Vamos à segunda. Ela não está em casa. Será o quê? Temos aí uma frase declarativa negativa. Vamos adiante. Frases interrogativas. Essa aí, muitos dizem assim, professor, frase interrogativa ela é muito fácil, porque é só identificar a interrogação. Nem sempre. Temos algumas interrogativas indiretas. Vamos aqui, certo? Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. Esse desejo de obter alguma informação, ela poderá ser direta ou indireta. Ok? Vamos aqui. Você aceita um copo de suco? Temos aqui uma frase interrogativa, direta. Agora, vamos a uma situação nova, certo? Porque é importante verificar esse tipo de frase interrogativa indireta, porque nem sempre vamos contar com a presença do ponto de interrogação. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Perceberam? Uma tem facilmente identificada pelo ponto de interrogação, já a outra ela fica um pouco subentendida. Tudo bem? Subentendida, mais ou menos, né? Mas dá para saber que a pessoa está querendo uma informação. Vamos adiante. As frases exclamativas, certo? Professor, isso aqui é fácil demais. A minha irmã é muito exclamativa, ela se prolonga em quase tudo que fala, demonstrando algo, externando algum sentimento, certo? Então vamos lá. Nesse tipo de frase, o emissor exterioriza um estado afetivo. Viu, professor? Se esse aluno estivesse na minha frente, viu, professor, como eu tinha razão, defini bem a minha irmã. Famílias à parte, vamos aqui. Apresenta entoação ligeiramente prolongada. Vamos ao exemplo. Que prova difícil! Essa frase eu nunca ouvi, gente. Acredita? Brincadeira. Vamos lá. É uma delícia esse bolo, certo? Então podem perceber que nas duas situações o emissor externou um sentimento, certo? Vamos aí adiante as frases imperativas. Essa aqui é moleza, não é isso, gente? Tudo aquele que está está ordenando, dando uma ordem, será uma frase imperativa. Então, ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho, ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo, tá certo? Então, para este caso aqui, eu aconselho que aqueles que não lembram ou esqueceram um pouco de como revisem um pouquinho dos verbos imperativos, tudo bem? Então vamos lá. Fácil entrar no carro. Cuidado. Peço atenção aqui. Não confundam com frases imperativas com frases exclamativas. Tudo bem? Enquanto lá na frase exclamativa eu vou exteriorizar um sentimento, aqui não, eu vou dar uma ordem. Professor, mas não está exteriorizando? Sim, mas temos a questão aqui da presença do verbo no imperativo. Tudo bem? O outro exemplo, não faço isso. Seguindo, dê-me uma ajudinha com isso. Ok? Então temos aí as frases imperativas, afirmativa e negativa. Certo? Vamos lá. De acordo, agora vamos prestar atenção agora na construção das frases. De acordo com a construção, as frases classificam-se em frase nominal, tá certo? Já há um tempo atrás expliquei como ocorre essa questão das frases nominais. O que é isso? A ausência do verbo, tudo bem? Onde eu poderei ter apenas substantivo, adjetivos, tá certo? Então vamos lá. É a frase construída, como eu falei, sem verbos. Exemplos: fogo, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno desse feirante. Ok? Então, como vocês podem perceber, todos esses exemplos aqui pode ter tudo, menos o verbo. Tudo bem? Vamos aqui. Frase verbal. Essa aqui. Obviamente que se eu tenho uma frase nominal com ausência de verbo e agora eu tenho uma frase verbal, obviamente que alterar a presença de verbo. Certo? Vamos ao exemplo aqui. O sol ilumina a cidade
e aquece os dias, certo? Gente, preste atenção aqui. Já já vamos falar sobre esse conectivo aqui, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho a presença do nosso primeiro verbo, ilumina, e o segundo verbo, aquece. Próximo exemplo. Os casais saíram para jantar. Então, temos a presença aqui de um verbo, saíram. A bola rolou escada abaixo. Mais um verbo caracterizando frase verbal. Tudo bem? Vamos lá. Oração. Como vocês podem ver, a oração, ela só será oração se ela possui verbo. Já chegou, eu retomo isso que foi falado. Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso é necessário que tenha o enunciado um sentido completo, certo? Só será oração se tiver sentido completo. E que o enunciado tenha um verbo ou uma locução verbal. Só lembrando que locução verbal temos a presença de um verbo principal mais um verbo auxiliar, sendo sendo um que esteja flexionado e o outro nas suas formas nominais. Formas nominais, aí vale lembrar, infinitivo, gerúndio, particípio. Vamos lá. Exemplo, Camila terminou a leitura do livro. Como podem perceber, tem um sentido completo, tem uma presença de verbo, então temos aí uma frase verbal, no caso, uma oração. Agora, como eu falei agora há pouco, tomem cuidado, só é oração se tiver verbo. Ah, professor, mas e frase? Toda oração pode ser frase? Toda frase pode ser oração? Gente, uma oração, certo? Uma oração, ela pode ser frase, mas uma frase, ela não pode ser oração. Por quê? Frase tem verbo, mas se na frase eu não tenho verbo, então ela não pode ser oração. Tome bastante cuidado com isso, tá certo? Vamos prestar atenção aqui. Que dia lindo! Então, eu não tenho verbo, mas aqui é uma frase. Entrei na casa. Aqui, eu tenho uma frase e também é uma oração, certo? Mas nem toda frase poderá ser oração. Por quê? Porque não terá verbo. Agora vamos aqui, certo? Já falei para vocês anteriormente. Vamos ver aí a questão dos conectivos. Vamos notar também aqui a ausência de conectivo. Já chegaremos a este assunto. Cheguei, vi, venci. Então, nesse caso aqui, temos aqui 3 orações, todas elas independentes. Tem sentido completo, ok? Vamos lá, período. Temos aí período simples, quando neste período está presente apenas um verbo, e período composto, quando se tem mais de uma oração. Tudo bem? E estas orações no período composto poderá estar introduzida a conjunção. Vamos lá. Período é a frase constituída de uma, certo? Período é a frase constituída de período simples ou mais orações, no caso aqui, período composto. Então, podem notar, se eu tenho um período simples, é porque naquele período só possui uma oração, tudo bem? E se eu tenho mais de uma oração, 2 orações ou mais, está caracterizado como um período composto. Exemplos: quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Certo? Então, eu tenho aqui um período simples ou composto, gente. Podem notar, eu tenho a presença de 2 orações. Nesse caso aí, eu tenho um período composto. Quero aquelas rosas. Neste segundo exemplo, eu tenho aqui apenas uma oração. Ok? Então, vamos ao último exemplo. Eu implorei para voltar e ela me matou na unha. Disse que eu estava solteiro, certo? Então, podem perceber que aqui eu tenho um período composto. Vamos lá, gente, dando continuidade, certo? Vamos aqui, a classificação do período composto. Acredito que todos, ou quase todos, já se depararam com este assunto
em séries anteriores. Vamos aqui explicar novamente e ampliar o nosso conhecimento quanto a este assunto. Vamos lá, classificação do período composto. Então, um período composto ele pode ser classificado por coordenação, um período composto por coordenação ou subordinação. Vamos prestar bastante atenção neste momento apenas para os períodos compostos por coordenação, ok? Então vamos lá. Quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo, tudo bem? Então, são independentes. Uma não depende da outra, certo? Elas são independentes. Por si só já traz uma significação, já traz uma informação, certo? Então vamos lá. Exemplo, levantou e começou a trabalhar. Próximo aqui, vamos aqui. Orações coordenadas, certo? Gente, as orações coordenadas, elas podem ser sindéticas, certo? E estas orações sindéticas, dependendo do que elas podem expressar, e dependendo dessas expressões, poderão ser classificadas em aditivas. O que seria uma oração coordenada aditiva? Vale ressaltar, oração coordenada sindética aditiva, certo? Por que sindética? Sindética porque a introdução de uma conjunção. Então, deve-se sempre, quando for fazer a classificação, deve fazer esta identificação. Oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Nestas orações, elas expressam uma soma, ou seja, ações em soma, ok? Então, vamos lá. Exemplo. Gosto de praia, mas também gosta de campo. Eu tenho uma sucessão de ações aqui, isso caracterizando a oração coordenada sindética aditiva. Antes de falar das conjunções, vale lembrar, não fiquem presos apenas às conjunções. Tem muito aluno que prefere memorizar as conjunções e não identificar o sentido que elas estão expressando. Vale ressaltar. É importante que identifique os sentidos que elas estão expressando. Vamos lá? Vamos aqui. Oração coordenada sindética adversativa. Ou seja, eu tenho duas orações que estão se contrapondo, uma contrária à outra. Exemplo, gostava do curso, contudo não havia vaga na sua sociedade. Puxa vida, como assim? Gostava do curso, contudo não havia vaga na sua cidade? Então, obviamente que ele tinha tudo para não gostar, já que não havia vaga na sua cidade, certo? Então, podem perceber que eu tenho duas ideias dessas, eu tenho duas expressões e essas expressões elas estão se chocando, ok? Então, uma contrariando a outra. Vamos lá. Próxima, temos aí as alternativas. Vamos lá, gente, continuando aqui, alternativas, como o próprio nome já diz, indica opções, certo? Como se o emissor tivesse opções para se escolher, ok? Então, quando as orações expressam alternativa, exemplo, vai ele ou vou eu. Conclusiva, como o próprio nome já diz, e muito utilizado, principalmente nas nossas produções, artigo de opinião principalmente, utilizamos aí algumas conjunções, ou seja, elas integram lá estes períodos para a nossa finalização. Quando as orações expressam conclusão, exemplo, estão de acordo. Então, vamos. Obviamente, se está todo mundo de acordo, então provavelmente aqui todo mundo vai mesmo. Explicativas, quando as orações expressam explicação. Aqui eu chamo bastante a atenção de vocês, porque algumas conjunções que integram as orações coordenadas sindéticas explicativas, elas têm aí algumas conjunções que estão também presentes nas subordinadas. Mas para isso, temos aí algumas dicas bem importantes para que vocês não confundam, ok? Gente, falamos aí sobre período composto por coordenação, vimos as classificações,
orações coordenadas sindéticas, mas também temos as orações coordenadas assindéticas, aquelas que não utilizam, não é introduzido conjunções, tá certo? Pronto, finalizamos a nossa aula de hoje. Agora eu gostaria que todos vocês pegassem o livro, se possível, revisar o vídeo novamente e fazer as atividades que estão propostas aí logo após esta explicação. Tudo bem, gente? Então, eu fico muito feliz por estar fazendo isso agora. Espero que vocês se empenhem ao máximo para que possamos atingir o objetivo geral, que é a aprendizagem acerca deste assunto. Para isso, muito trabalho. Só vale lembrar que não deixem para resolver os exercícios no dia da correção, porque aí você não atingirá seu objetivo, que é a aprendizagem. Tudo bem? Tchau, até a próxima aula.